o nosso jogo vai começar depois da minha novela. Olha lá, vai começar. Droga de novela, hein? Só vou ficar aqui por causa do meu jogo, tá? Parmeira e Pindamonhangaba. Acaba logo isso, hein? Assista agora De Empregada a Madame, a nova novela das 8. Ah, a Marinalva Antônia da novela. Essa sim é feliz. Casada com Adalberto Gomecindo, hein? Anda de Mercedes, com um lindo motorista, tem segurança, tem mordomo, governanta, babá, faxineira, tem até professora de pilates. Isso é que seria a vida, hein, amore? Você já parou para pensar como a vida desse pessoal de novela é maravilhosa? Deixa de se iludir, bem, esse tipo de vida não existe. Isso é novela. Você acha que que alguém vai ter tudo isso de gente à disposição? Cara, na real, a vida da gente é diferente. Começa o jogo. Entra em campo o atacante Neizinho. Aí, tá vendo como esse Neizinho é feliz? Casado com a Marjorie Shirley. Anda de Ferrari, dinheiro à vontade, jatinho, motorista particular, massagista. Isso sim é que é vida, hein? Bom dia. Estamos nós de volta para conversarmos sobre família. Eu sei que a maioria de vocês não tem a necessidade de conversar sobre esse assunto. Os nossos casamentos vão muito bem. Nós não temos dificuldade alguma em nenhuma das áreas do nosso casamento, mas eu queria convidar você para, durante as próximas semanas, gastar um tempinho ouvindo o que a palavra de Deus tem a dizer sobre família. Afinal de contas, seus amigos precisam desses conselhos, certo? Então, a nossa intenção aqui é equipar vocês para ajudarem os seus amigos, os seus parentes, porque eles sim têm famílias muito complexas, muito complicadas, que enfrentam muitas dificuldades, não é verdade? E hoje, nós vamos começar essa série falando de uma das áreas mais desconfortáveis para se falar hoje em dia: dinheiro. É interessante, a nossa sociedade vive um momento em que, eu me lembro quando criança, que um tópico um tanto quanto proibido de se conversar era a sexualidade. Hoje em dia, o assunto sexualidade permeia todos os cantos. Todos os programas de TV, todas as novelas, todos os filmes, muitos sermões dentro de igreja. Agora, dinheiro se tornou um assunto problemático para se falar. A gente não conversa com amigos sobre como eles vão financeiramente. A gente conversa com eles como vai o casamento sexualmente. Mas a gente não conversa como que eles estão financeiramente. A gente percebe que as coisas não estão indo muito bem, mas não é politicamente correto perguntar sobre isso. Um dos livros que esteve aí entre os 10 mais vendidos no nosso país durante muitos meses é esse do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu achei interessante que
logo na primeira frase, no primeiro parágrafo da introdução desse livro, ele diz o seguinte: grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começa no dinheiro. Começa no dinheiro. Eu queria começar discordando. Eu não sei se eu posso concordar com Gustavo Cerbasi de que grande parte dos problemas de relacionamento entre marido e mulher começa no dinheiro. Eu acho que o dinheiro não é a matriz de muitos dos problemas. Ou o dinheiro não é a causa principal da maioria dos problemas. Mas eu tenho que concordar com o seguinte: o dinheiro é uma esfera na qual muitas áreas frágeis vêm à tona. Ou seja, um relacionamento que enfrenta dificuldades, um relacionamento que não vai bem, um relacionamento que está perdendo em comunicação, um relacionamento que não anda bem sexualmente falando. Quando a crise financeira se instala, ele deteriora com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Certo? Agora, outra coisa que eu vou concordar agora com Gustavo Cerbasi é o final da frase dele, quando ele diz que esses problemas ocorrem tanto no excesso quanto na falta do dinheiro. É interessante, existem pessoas que suas crises vêm à tona quando falta dinheiro. Outras, a crise vem à tona quando tem excesso de dinheiro. Por exemplo, quando tem falta de dinheiro, o casal, a comunicação do casal muitas vezes começa a estremecer, a afetividade do casal começa a padecer, a sexualidade do casal começa a degradar. E as coisas vão de mal a pior. Agora, quando se tem excesso de dinheiro, também se tem excesso de oportunidades. E nem todas as pessoas sabem lidar muito bem com excesso de oportunidades. E muitas vezes casamentos começam a ruir, porque o dinheiro traz o poder para se ter acesso a coisas que não se tinha antes. Então, tanto o excesso como a falta do dinheiro gera tensão em muitos casais. E o Gustavo Cerbasi, ele reforça o seu argumento nesse livro, fazendo menção de uma pesquisa publicada pela revista Você S.A., em junho de 2004, aonde ele aponta que 38% das pessoas admitem que brigam com seus cônjuges por causa do dinheiro. 38% admite que briga, 62% mente. Agora, por que a questão financeira pode se tornar tão nociva à relação conjugal? Eu queria apontar 3 razões. A primeira delas é porque o dinheiro tem o poder de gerar devoção pessoal. O que a maioria de nós, nesse mundo secularizado, nesse mundo ocidental, e deixa eu só explicar um pouquinho disso. Quando nós pegamos, por exemplo, o mundo antigo, o mundo da Bíblia, o mundo do Oriente, homens e mulheres do Oriente, da Antiguidade, olhavam para o seu cosmos como um cosmos cercado por divindades, divindades que estavam constantemente disputando a nossa devoção. No mundo ocidental, tudo é cientificamente comprovado, tudo é meramente objeto. Tudo pode ser comprovado pela razão. E aí nós passamos a lidar com o dinheiro como se ele fosse um objeto inanimado. Um objeto que não tem poder em si mesmo. Mentira. A Bíblia trata o dinheiro como uma entidade. O dinheiro tem poder de gerar atitudes em você. O dinheiro tem poder para te seduzir. O dinheiro te move a fazer coisas. O dinheiro te move a tomar atitudes. Por isso, muitas vezes, a família começa gradativamente a sofrer, porque muitas vezes o marido ou a esposa não tem a consciência de que o dinheiro ele tem o poder de gerar devoção. E ele começa gradativamente a roubar
do homem e de uma mulher, a devoção que deveria ser primariamente a Deus, e em segundo lugar ao próximo, ao cônjuge, ao filho, aos amigos, aos menos favorecidos. A segunda razão, o dinheiro tem poder de sabotar a cumplicidade conjugal. O dinheiro tem o poder de entrar entre o casal e começar a sabotar a unidade que deveria ser construída com tremenda cumplicidade entre o casal, especialmente nos tempos contemporâneos. Nesses últimos 30, 40 anos, quando a mulher efetivamente descobriu o seu espaço no mercado de trabalho e passou a ter a sua vida independente financeiramente, muitos casais não conseguem lidar com essa realidade. E homens e mulheres, ao invés de construírem cumplicidade financeira, eles passam a disputar entre si a independência financeira. Uma terceira razão, o dinheiro tem o poder de desestabilizar a vida e a relação. O dinheiro tem o poder de desestabilizar uma carreira profissional. O dinheiro tem o poder de desestabilizar uma sociedade entre amigos. O dinheiro tem o poder de desestabilizar uma relação conjugal. Você percebe que nas três frases existe algo em comum. O dinheiro tem poder. O dinheiro tem poder. Não subestime essa verdade. O dinheiro tem poder. Agora, o que eu queria fazer hoje não é necessariamente uma pregação, uma mensagem. Normalmente, quando a gente faz uma pregação, uma mensagem, a gente pega um texto bíblico, lê aquele texto bíblico e discorre sobre aquele texto bíblico, dissecando aquele texto bíblico e tirando as lições daquele texto bíblico. Hoje, eu queria mais fazer um diálogo com vocês, um diálogo a partir dessas três áreas de poder do dinheiro. Eu queria pontuar para vocês como a Bíblia lida ou nos convida a lidar com cada uma dessas áreas na qual o dinheiro, com o seu poder, pode desestabilizar, pode degradar, pode prejudicar a relação entre um homem e uma mulher, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos e irmãs. Então, vamos começar pela primeira área. O dinheiro tem o poder de gerar devoção pessoal. E não existe um texto mais apropriado para a gente perceber isso do que Mateus, capítulo 6, verso 24, quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu diria que no mundo capitalista que nós vivemos, no mundo racional, científico, ocidental que nós vivemos, esse é um dos textos mais complicados para nós compreendermos. Ou melhor, para nós aceitarmos. Porque o que Jesus está fazendo aqui é justamente pontuando o fato de que o dinheiro, ele tem um poder similar ao poder de divindades. O dinheiro tem o poder de seduzir um homem e uma mulher, o dinheiro tem o poder de fascinar um homem e uma mulher, o dinheiro tem o poder de gerar a devoção de um homem e de uma mulher. E o que é pior, nós não estamos falando aqui de ricos. O dinheiro não tem o poder de fazer tudo isso só com ricos. O dinheiro tem o poder de fazer tudo isso com pobres também. Pessoas que não têm o dinheiro, elas são seduzidas, elas são controladas, elas são orientadas pelo dinheiro que elas não têm. Elas vivem em função do dinheiro que elas gostariam de ter. Elas vivem em função do dinheiro que lhes falta. Em outras palavras, Jesus está pontuando o perigo de sutilmente nós passarmos a atribuir ao dinheiro as coisas que tão somente Deus pode nos dar. Por exemplo, sutilmente nós começamos a mover a nossa confiança
de que Deus pode cuidar das nossas vidas, para a nossa confiança de que se nós tivermos dinheiro suficiente, Deus pode descansar, porque nós já estamos cuidados. Nós começamos sutilmente a migrar da nossa confiança de que Deus é a fonte da nossa saúde, para a tranquilidade de termos um bom plano de saúde, que o dinheiro nos proporciona. Nós começamos a perder a capacidade de ver sentido logo pela manhã, antes de tomar o café da manhã, de orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque no fundo, nós temos algo dentro de nós que diz: quem nos dá o pão nosso de cada dia é o nosso dinheiro. Richard Foster, falando em seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, fala justamente sobre essas características de divindade do dinheiro, dizendo o seguinte: o dinheiro tem muitas características de divindade. Ele nos dá segurança, pode induzir a culpa, dá-nos sensação de liberdade, dá-nos poder, e parece ser onipresente. Mais sinistra do que tudo, contudo, é a reivindicação que faz a onipotência. Em outras palavras, a falácia que o dinheiro semeia nos nossos corações, dizendo que se você me tiver dinheiro, você pode todas as coisas. Você pode abrir todas as portas. A grande falácia não é que o dinheiro pode abrir todas as portas. No nosso mundo, especialmente no mundo capitalista ocidental, o dinheiro pode sim abrir muitas portas. Mas a grande falácia é o início da frase. O dinheiro dizendo a nós: se você me tiver. Porque, via de regra, quando nós estabelecemos uma relação de sedução com o dinheiro, gradativamente as coisas mudam e não é mais nós que possuímos o dinheiro, mas é o dinheiro que nos possui. É o dinheiro que nos controla. É o dinheiro que determina o tempo que a gente gasta no trabalho e o tempo que a gente gasta com a família, quando a gente tem tempo. É o dinheiro que começa a determinar o nosso ritmo de vida. E olha só o que acontece com esses que se deixam seduzir pelo dinheiro. Diz Richard Foster: o amante do dinheiro fará qualquer coisa por ele. Qualquer coisa por ele. Gente, abra as páginas dos jornais de hoje. Assista aos telejornais ao longo da semana. E sabe o que você vai ter? Inúmeros exemplos de homens e mulheres que se deixaram fascinar pelo dinheiro e atravessaram fronteiras e fizeram tudo para ter mais. Eu desafio você a encontrar no jornal de hoje um caso de corrupção pública dirigido por alguém que estava passando fome e necessidade, por isso desviou verba pública. Você não vai encontrar. Todos os casos de corrupção do nosso país envolvem pessoas que já tinham seu sustento, que já tinham seu alimento e que já viviam até um padrão de vida razoável, mas o dinheiro tem esse poder de nos convencer que nós precisamos de um pouco mais, só um pouco mais. E é aí que ele nos corrompe. Diz Richard Foster, e é precisamente aí que reside seu aspecto sedutor. Para a pessoa que ama o dinheiro, meias medidas não bastam. A pessoa é fisgada. O dinheiro se torna um problema que consome e domina a vida. É um Deus que exige devoção total. E sabe qual que é o primeiro passo que você dá na direção de se tornar um devoto do dinheiro? É você dizer: eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. O dinheiro não me seduz. O dinheiro não me causa problemas. A pessoa mais precavida e sábia é aquela que lida com o dinheiro consciente de que ele tem o poder, sim, de seduzir e de dominar. Por isso, você tem que ter uma atitude quase que constante em relação ao seu dinheiro,
uma relação pessoal mostrando claramente, semana após semana, mês após mês, quem é que manda. Se é você que manda no seu dinheiro ou se é o dinheiro que manda em você. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o primeiro dano que essa devoção pessoal ao dinheiro gera é na espiritualidade. O amor a Deus acima de todas as coisas. Gradativamente nós passamos a fazer do dinheiro um Deus e passamos a colocar no dinheiro esperanças, confianças que nós deveríamos depositar tão somente em Deus. Mas o segundo dano diz respeito ao amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a segunda ordenança do grande mandamento. E por que pessoas que amam dinheiro perdem a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e, consequentemente, perdem a capacidade de amar o seu próximo como a si mesmo? Por quê? Porque elas passam a ver todos que lhes cercam como ameaça aos seus bens. Elas passam a viver não em função daqueles que lhes cercam, mas em função do dinheiro que têm, procurando proteger o seu dinheiro daqueles que lhes cercam. E quem são esses que nos cercam? O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos parentes e amigos, aqueles que sofrem e os menos favorecidos. Uma coisa é você usar o seu dinheiro como instrumento de amor. Instrumento de amor a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Instrumento de amor ao seu próximo, seu cônjuge, seu filho, sua filha, seus amigos, seus parentes, os menos favorecidos. Essa é uma forma de você mostrar para o dinheiro quem é que manda. Use o dinheiro como instrumento de amor àqueles que te cercam. No entanto, uma forma de você se deixar escravizar pelo dinheiro é quando você começa a enxergar nesses que lhe cercam uma ameaça à sua conta bancária. E você começa a achar que a sua missão é proteger o seu dinheiro dessas pessoas. Veja só, quando o nosso dinheiro está a serviço de nosso amor a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, experimentamos alegria e a liberdade. Olha, eu diria 100% garantido isso. Pessoas que têm uma relação com o dinheiro como um instrumento de amor, eu vou usar o meu dinheiro para demonstrar o meu amor a Deus e o meu amor àqueles que me cercam, via de regra são pessoas felizes e livres. Porque elas não são como o tio Patinhas, que tem que passar a vida inteira guardando o seu dinheiro. O tio Patinhas tem muito. Ele tem aquela caixa forte repleta de dinheiro. Mas ele não dorme, ele não sai de férias, ele não sai para passear. Ele está o tempo todo tentando proteger o seu dinheiro daqueles que lhe cercam. Logo, ele é um escravo. Por isso, quando nossas vidas passam a serem vividas em função do dinheiro, somos gradativamente consumidos pela insaciabilidade dessa busca. Porque essa busca não tem fim. Para mim, é uma tremenda verdade nessa insaciabilidade da busca por dinheiro, a afirmação do Rockefeller pai, quando alguém perguntou para ele quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz, a resposta dele qual foi? Só um pouco mais. Só um pouco mais. Todos nós pensamos assim. Eu diria, poucos nessa manhã estão tão conscientes da sua situação para dizer, não, o que eu tenho me basta. Eu diria que a maioria de nós vive, infelizmente, essa relação de insaciabilidade. Só um pouco mais. E essa busca por um pouco mais, que faz com que coisas passem a valer mais do que pessoas. O sucesso profissional passa a valer mais do que um filho. Ter dinheiro para ir em restaurantes mais caros
passa a valer mais do que estar com o filho, cuidando e educando ele pessoalmente? Ter determinados luxos passa a valer mais do que a própria relação? Isso me faz lembrar também, o escritor de Cantares, ele começa aquele diálogo entre aquele homem apaixonado e sua amante, dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, porque o amor é melhor do que o vinho. O que deveria construir uma relação conjugal é o amor, não é o vinho. É o amor que gera beijos, não é o vinho. O vinho entorpece. O vinho dá a sensação de intimidade. O vinho dá a sensação de felicidade. É assim que funciona muitas vezes o dinheiro na vida de muitos casamentos. Enquanto a gente tem dinheiro para ir em bons restaurantes, enquanto a gente tem dinheiro para ter bons carros, enquanto a gente tem dinheiro para fazer boas viagens, enquanto a gente tem dinheiro para promover boas festas, parece que a relação vai boa. Não vai, é vinho. É vinho que entorpece. Quando acaba o vinho, a realidade emerge. Não existe intimidade, não existe beijo, não existe amor. Nós precisamos construir as nossas famílias tendo pessoas valendo muito mais do que coisas. Mas, voltando lá em cima na afirmação, quando nossas vidas passam a serem vividas em função do dinheiro, somos gradativamente consumidos pela insaciabilidade dessa busca, coisas passam a valer mais do que pessoas e experimentamos a solidão e a escravidão. Pessoas que se deixam seduzir pelo dinheiro, quer elas o tenham, quer não o tenham, via de regra são pessoas escravas. São pessoas a lá tio Patinhas. Elas vivem para guardar e olhar e observar e contar o seu dinheiro. Você quer ser livre? Reconheça que tudo que você tem veio de Deus. Reconheça que até aqui foi Deus que cuidou de você. Até aqui. Às vezes eu tenho que parar e fazer um balanço da minha vida, porque eu às vezes me pego na ansiedade em relação ao futuro, como vai ser, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver isso, e de repente eu tenho que parar, olhar para trás e perceber o seguinte: quem me trouxe até aqui, o que eu sou, o que eu tenho, eu devo a Deus. E quem você acha que vai continuar cuidando da sua vida no futuro? Quem vai continuar conduzindo e abençoando a sua vida? É claro, isso, como nós vamos ver já já, não deve ser usado por irresponsáveis para dizer: tá vendo, mulher? A gente tem que gastar mesmo, a gente tem que fazer tudo o que der na cabeça, porque o pastor falou que Deus vai... Não, o pastor não disse nada disso. Vai com calma. Nem você, mulher, pode... Tá vendo, marido? A gente tem que comprar um sofá novo. A gente tem que reformar a casa. Vamos torrar aquele dinheiro, porque Deus... Não, não é por aí. Não é por aí. Existe uma linha muito tênue entre você ser livre para usar o seu dinheiro em amor a Deus e amor ao próximo e ser irresponsável. Assim também como existe uma linha tênue entre você ser uma pessoa sábia e sensata na boa administração dos seus recursos financeiros e você ser avarento. Você não investir com liberalidade na obra de Deus. Você não investir na vida daqueles que sofrem. Você não presentear aqueles que você ama enquanto você ainda pode demonstrar amor por eles. Segundo lugar, eu disse que o dinheiro tem o poder de sabotar a cumplicidade conjugal. Porque cumplicidade conjugal é a matéria-prima do casamento. É a matéria-prima do casamento. E não existe um texto melhor para a gente ver isso do que Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é de tão grande importância. Perceba isso. Esse texto é tão importante nas Escrituras
que ele é mencionado por Moisés na Torá, posteriormente é mencionado pelo Senhor Jesus nos evangelhos e ainda é mencionado pelo apóstolo Paulo quando escreve falando sobre família. Então, se eu fosse um jovem pensando em me casar, eu me debruçaria sobre esse texto e gastaria muito tempo meditando nesse texto. Se eu fosse um jovem casal, eu gastaria muito tempo dissecando esse texto e compreendendo esse texto. Se eu fosse um casal já mais vivido, enfrentando as suas dificuldades, eu retornaria esse texto procurando identificar aonde foi que nós erramos. Porque para mim, esse texto está no coração do que significa casamento e família. E para mim, chama atenção os verbos desse texto. Começa com um verbo no singular. O homem deixará. E eu creio que o sentido aqui necessariamente não quer dizer o homem no masculino, mas o homem, o ser humano, aquele que quer se casar, deixará. O segundo verbo ainda no singular, e se unirá. Eu vejo que um dos grandes problemas na vida conjugal na atualidade é que pessoas se casam, primeiro, sem deixar para trás suas vidas, seus projetos individuais, suas manias, suas preferências. E aí o casamento se torna o palco da disputa de quem vai prevalecer com suas manias, com suas preferências, com os seus planos, com os seus sonhos. Esse casamento dura pouco. Porque nós vamos estar falando aqui durante essas semanas não acerca de coisas fáceis, mas acerca de coisas corretas. E eu diria, não adianta você se iludir. Se você quer construir uma relação conjugal na qual a cumplicidade seja o coração, você vai ter que deixar algumas coisas. Você vai ter que deixar. Se você quer ganhar algo como casal, você vai ter que aprender a perder algo como indivíduo. Se você quiser construir um casamento, levando para dentro do casamento tudo que você é, do jeito que você funciona, com tudo que você gosta, com todas as suas preferências, com todas as suas manias, com todos os seus sonhos, e não negociar nada, ou você vai provocar um divórcio ou um homicídio. Casamento você não vai provocar. O segundo passo importante é se unir. É se conectar ao outro. O outro existe com suas manias, o outro existe com suas preferências, o outro existe com seus sonhos. E o casamento é um exercício que Deus colocou para nós, seres humanos, caídos, egoístas, individualistas, para nos movermos na direção do outro, abrindo mão de parte do que somos e temos para nos conectar com aquilo que o outro é e sonha. Só existe possibilidade da construção de cumplicidade quando nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas e se conectar a outras. Enquanto o casal vive em trincheiras, tentando defender a sua própria individualidade contra outra individualidade, e ninguém abre mão de nada, e ninguém se conecta a nada, o casamento não vai. Gradativamente, quando a gente deixa e se une, o que a palavra de Deus diz é que os dois, plural, primeira pessoa do plural, se tornarão uma só carne. Se tornarão uma só carne fisicamente. Esse é o significado primário do texto. Sexualmente. Mas na sexualidade não é o tema dessa manhã, mas vale a pena dizer que na própria sexualidade, um casal só cresce na medida em que ambos, nas suas individualidades, aprendem
abrir mão de algumas coisas e se conectar a outras. Esse é um processo de construção, esse é um processo de desenvolvimento, de crescimento, de maturação na sexualidade do casal. Mas ainda emocionalmente. Na medida em que o casal se torna uma só carne emocionalmente, as histórias se tornam comuns. Não existe mais a minha história e a história da Sônia. Quando você pega os álbuns de fotografia, eu não tenho mais como separar a minha história da dela. Quando você pega os vídeos e os DVDs, eu não tenho mais como separar a minha história da dela. Nós temos a nossa história. Os nossos filhos passaram a ser nossos filhos. Não existem os meus filhos e os filhos dela, são os nossos filhos. Essa é a beleza da relação conjugal. Quando você se entrega nesse processo de construir cumplicidade, gradativamente, você vai abrindo mão da sua perspectiva individual da vida e você passa a construir uma família. E se tornarão uma só carne financeiramente. As conquistas passam a ser incomuns. Mas aqui eu percebo uma das grandes dificuldades nos nossos jovens casais. E essa grande dificuldade, ela é sintomática. Do que eu estou falando? Eu conheço vários jovens casais preparando-se para o casamento, que quando a gente entra no assunto dinheiro, e eu pergunto para eles, como que vocês pretendem fazer? A resposta mais básica que eu escuto é a seguinte: não, eu tenho meu dinheiro, ela tem o dinheiro dela, eu não vou me intrometer na maneira como ela gasta o dinheiro e ela não vai se intrometer na maneira como eu gasto o dinheiro, mas agora nós temos uma família para sustentar, nós temos uma casa com luz, com água, com telefone, então eu vou entrar com a luz, ela entra com a água, eu entro com o telefone, ela entra com o condomínio. Em outras palavras, cada um tem a sua vida financeira, mas os dois são sócios num business chamado casamento. Eles põem parte dos seus dinheiros naquele business. E outra, eles colocam parte do dinheiro, eles não colocam tudo. Sabe por quê? Porque no fundo, eles têm receio que aquele negócio vai dar certo. Homens de negócios aqui sabem do que eu estou falando. Quando você escuta uma proposta e você vislumbra que ela é boa, que é uma excelente oportunidade, que é assim, a chance da sua vida, você ousa. Você não tem limites, você coloca todo o seu investimento naquilo porque você acredita naquele negócio. Mas jovens casais hoje em dia começam o casamento desconfiando se vai dar certo. A gente não pode ter tudo em comum porque vai que não dá certo. Eu diria, é aqui que se revela quem é o nosso Deus. Porque nós estamos tentando proteger o dinheiro do nosso cônjuge. O dinheiro da nossa família. A cumplicidade tem que atingir, sim, a esfera financeira. A cumplicidade tem que incorporar, sim, os planos em comum financeiros. Nós precisamos deixar de ter maridos que pensam assim: não, mas esse dinheiro é meu, eu faço dele o que eu bem entendo. Ou esposas que dizem: não, eu quero ter o meu dinheiro para fazer o que eu bem entendo. E você constrói cumplicidade quando você tem casais que se debruçam sobre uma mesa, colocam o seu dinheiro ali, planejam suas vidas juntos e passam a viver, não importando quem ganha mais ou quem ganha menos, com os nossos planos, com os nossos sonhos, com as nossas realidades, as nossas dívidas, as nossas conquistas. E aqui entra uma outra coisa. Vou deixar para já. Vou voltar aqui só numa coisa. Quando não existe cumplicidade na esfera financeira, não existem conquistas em comum. Existe o meu carro, o carro da Sônia. Existe o que ela conseguiu, o que eu consegui. E a gente vai construindo dois mundos que têm em comum uma intersecção chamada família, que é o nosso business em comum.
mas a nossa vida não é incomum. Gradativamente, a história em comum desaparece. Você percebe casais que quando você está jantando com eles, ela tem muito o que falar da carreira dela, ele tem muito o que falar da carreira dele. O que eles têm em comum para conversar, os 10 dias de férias que eles tiram por ano juntos. Nem filhos em comum eles têm. São 2 mundos separados. Gradativamente se esfria a relação da sexualidade e de uma só carne, na verdade, eles se tornarão 2 indivíduos, lutando para fazer prevalecer seus próprios projetos e sonhos. E assim, o amor ao dinheiro impede a construção da cumplicidade que é imprescindível na construção de um casamento maduro, de um casamento sadio, de um casamento abençoado por Deus. Agora, nós temos alguns inimigos culturais para a cumplicidade conjugal. E agora eu estou falando para os jovens aqui, jovens casais ou jovens que pretendem se casar. Eu diria que um inimigo cultural dos nossos tempos à cumplicidade é que casamentos cada vez mais tardios, existem casamentos cada vez mais tardios motivando a construção da individualidade. Do que eu estou falando? É interessante, no passado pessoas se casavam mais cedo. E quando elas se casavam, elas não tinham ainda casa própria, elas não tinham talvez ainda carro, elas não tinham muitas coisas, mas elas começavam uma vida e elas construíam a vida juntas. Depois de 30, 40 anos de casados, o que elas tinham? Várias coisas que elas construíram juntas. Você já percebeu como é difícil hoje em dia jovens se casarem? Por quê? Eles vão se casar lá por volta dos 30 ou 30 e poucos anos, e quanto mais eles vivem solteiros, mais conquistas individuais eles possuem. E quando eles vão se casar, o casamento passa a ser uma grande negociação, de uma grande fusão entre 2 empresas. É muito mais complexo. Existe muito mais a se perder em termos de individualidade. Existe muito mais medo de se entregar. Por quê? Porque eu tenho as minhas conquistas e eu não quero abrir mão daquilo tudo que eu já conquistei. Eu não estou querendo dizer que isso não seja possível fazer. Nós temos a bênção de Deus. E Deus pode abençoar, mas eu estou dizendo que eu percebo que casais que se casam um pouco mais tardiamente enfrentam essas lutas por não terem a oportunidade de conquistarem e construírem a vida financeira juntos. Ainda, outro inimigo, casamentos nos quais o culto da individualidade é preservado em detrimento da construção da unidade. Maridos que, por terem talvez o melhor salário, acham que eles devem ter primazia no que eles querem fazer na relação conjugal. E eles botam dinheiro em casa, então eles podem gastar com o que eles querem. Quando a esposa diz, querido, eu estava pensando em a gente trocar o tapete. Ele diz, não tem, esse mês a gente não pode trocar o tapete. 2 meses depois ele aparece de carro novo. Não, eu decidi comprar um carro novo. Maridos que lidam com dinheiro como exercício de poder. Mas as mulheres não ficam muito fora desse negócio. Porque mulheres que alcançaram o seu espaço no mercado de trabalho passam também a lidar com o seu dinheiro como motivo de poder, como exercício de poder. Eu não quero depender dele. Gente, a gente precisa diluir esse discurso que não pertence à espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não nos convida à independência. A espiritualidade cristã não nos motiva à independência. A espiritualidade cristã, a partir de Jesus, nos motiva à construção de uma vida em interdependência em todas as dimensões. Na comunidade cristã, nos amigos, no casamento. Mas eu diria que esses 2 inimigos culturais sabotam grandemente a cumplicidade conjugal dos mais jovens. Os casamentos tardios e o culto à individualidade. A tendência a querer construir uma relação
preservando tudo que eu sou. Desculpa, isso é impossível. Quando você começa a estabelecer uma relação conjugal séria, na qual você se entrega a essa relação, gradativamente a sua história se confunde com a história do seu cônjuge, as suas emoções se confundem com as emoções do seu cônjuge, como diz Chico Buarque de Holanda, numa música belíssima de um casal que está em processo de separação, ele declara numa poesia: como a gente pode se separar agora que todas as nossas coisas se entrelaçaram, tudo pertence à mesma vida e à mesma história. Por último, o dinheiro tem o poder de desestabilizar a vida e a relação. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 6, verso 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Para não perder tempo, quem gostaria aqui de ficar rico? Depois eu vou orar por vocês. Deus pediu para orar. Os outros não querem ficar ricos. Ou os outros estão nos 62% da pesquisa. Nós temos um discurso, eu diria, minimamente hipócrita. Porque a gente costuma dizer assim: não, eu não quero ficar rico. Eu só quero ter uma vida estável, e que eu tenha segurança e a possibilidade de realizar alguns dos meus sonhos. E outros falam: rico. Mas talvez o fato da maioria não ter levantado a mão revela uma consciência. Uma consciência. À luz da sociedade em que nós vivemos, chamada Brasil, nós somos ricos. Nós frequentamos uma igreja que não passa ônibus na porta. Isso significa que todo mundo veio de carro. Nós temos mais dificuldade aqui na comunidade de vagas no estacionamento do que vagas nos bancos. E quer dizer que todo mundo aqui tem mais do que um carro, ou a grande maioria tem mais do que um carro. A gente tem problema com celulares aqui durante o culto. Nós vivemos uma realidade que extrapola a grande maioria do povo brasileiro. Você viu com esse discurso, à luz do que é a realidade brasileira, de que você se considera pobre, eu diria, é uma ingratidão diante de Deus. Deus tem dado a mim e a você muitas bênçãos. A grande questão desse texto está naquela fala do pai Rockefeller. A tendência que nós temos de estarmos sempre insatisfeitos com o que possuímos e buscarmos sempre a nossa esperança e a nossa confiança no pouco mais. É isso que faz a gente cair em tentação e em armadilhas. Entenda, eu não estou falando de nós não termos sonhos profissionais, sonhos de realização, sonhos de empreendimentos. Eu estou sempre defendendo que o cristão deveria ser o melhor em suas áreas. O cristão deve prestar um serviço, seja qual for a sua área, com excelência. Mas nós estamos falando dessa sedução por um pouco mais de dinheiro. Diz o texto que aqueles que assim vivem caem em armadilhas e muitos desejos descontrolados. E o que mais me dói nesse texto, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Quantas histórias nós conhecemos no nosso meio social, ou talvez dos noticiários ao longo dos anos, de homens e mulheres que tinham o suficiente para serem felizes, mas se deixaram seduzir
por um pouco mais. E um pouco mais injusto, um pouco mais corrupto, um pouco mais por caminhos que pareciam mais fáceis, mas não eram os corretos. E a consequência foi que eles perderam tudo. E os seus filhos amargam a vergonha da corrupção de seus pais terem vindo à tona. Levam homens a mergulharem na ruína e destruição. Agora, eu pensei, uma versão contemporânea para a classe média brasileira desse texto poderia ser a seguinte: olha só, os que querem parecer ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e compulsivos. Porque a classe média brasileira, mesmo que queira ser rica, ela não constrói a vida na direção da riqueza. Se você lê a história de homens que se tornaram ricos, esses homens e essas mulheres se tornaram ricos na base de muito trabalho e acúmulo de bens, acúmulo de riquezas. A classe média brasileira, ela pensa que quer ser rica, mas na verdade ela quer parecer rica. Então ela consome todo o seu recurso na tentativa de parecer rica. O cara gasta num celular o que ele não pode gastar. O sujeito compra o carro que ele não pode ter. Ele está no crédito rotativo do cartão, mas ele não abre mão de entrar com a esposa naquele restaurante que tem lá na cidade, porque afinal de contas, aquele é o restaurante aonde os caras bons vão. Ele pode estar no cheque especial, mas se aparecer uma boa oportunidade de trocar o carro, ele vai trocar o carro. Porque é símbolo de status. Vocês percebem o que eu estou falando? Existe uma diferença entre você ter uma vida planejada, sensata, na direção de construir um patrimônio e administrar bem esse patrimônio, não como um Deus, mas como um instrumento de amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Mas boa parte do dinheiro da classe média vaza, não na construção do patrimônio, mas na construção da imagem, na tentativa de parecer o que não é. E sabe o que é isso? Idolatria. Idolatria é você mesmo. A tentativa de construir uma imagem na qual as outras pessoas olhem para você e digam: esse é o cara, hein? Olha o celular dele, ó. Olha o carro dele, olha o sapato dele. É idolatria. O que fazer diante disso? Eu diria, primeiro, planeje-se para sempre viver dentro de suas possibilidades. Faça o melhor, mas dentro das suas possibilidades. Um exemplo que constantemente eu cito quando eu trabalho esse tema por aí, é da nossa própria família, na esfera da educação dos nossos filhos. Eu e Sônia, como todo pai e mãe, nós sempre desejamos oferecer para os nossos filhos o melhor, a melhor educação. E nós determinamos que nós iríamos oferecer para os nossos filhos o melhor, dentro das nossas possibilidades. Eles foram para a melhor escola que nós podíamos pagar. Existiam inúmeras outras escolas melhores do que aquela, mas nós os colocamos na melhor que nós podíamos pagar. Nós nunca nos endividamos para oferecer para os nossos filhos o que nós não podíamos dar. Nós fizemos o melhor que nós podíamos. O que nós não podíamos, Deus fez. E nós somos muito felizes com as conquistas que os nossos filhos têm obtido na área da educação, na área da cultura. Deus fez o que não era possível para nós fazermos. Isso é confiar em Deus.
Agora, muitas famílias insistem em viver fora da realidade. Há quanto tempo você com a sua esposa, ou você com o seu marido, ou você com os seus filhos, ou você com você mesmo, não senta e faz o cálculo preciso de quanto entra todo mês e quanto sai todo mês? Não coloque como entrada saldo de cartão de crédito e saldo de cheque especial, porque esse dinheiro não existe, ele não é teu. Essa é a grande armadilha. Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é aquele que vai te levar ao que diz o texto de 1 Timóteo 8:9, as dívidas e prestações. A ruína e destruição. Elimine toda e qualquer dívida, cartões de crédito, cheque especial e empréstimos bancários. Se você quer ser uma pessoa livre, a primeira atitude que você tem que tomar nessa manhã é sentar-se com a sua família ou com você mesmo e planejar a sua vida financeira. A segunda atitude que você tem que ter é de eliminar dívidas que estão consumindo a sua vida, que estão consumindo a sua relação conjugal, que estão consumindo o seu futuro. Especialmente aquelas atreladas a juros de cartão de crédito, a cheque especial e empréstimos bancários. Talvez para fazer isso, você precise de ajuda. Você precisa buscar um grupo aqui da comunidade que nós temos de orientação financeira. Tem gente que diz, é interessante, né? Nós estamos com problemas na área da sexualidade, ninguém tem hoje receio de procurar um terapeuta e falar assim, olha, eu não estou me dando bem na esfera sexual. Agora, na esfera financeira, não, procurar, o que vão pensar de mim? O que vai pensar de você? Se essa é uma área que está gradativamente acabando com a sua vida, acabando com a sua história, acabando com o seu casamento e vai acabar com o futuro dos seus filhos, você não tem que ter vergonha de nada, você tem que buscar ajuda e falar, eu estou precisando reorganizar as minhas finanças porque eu quero glorificar a Deus com a maneira como eu lido com o meu dinheiro e eu quero usar o meu dinheiro para demonstrar o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo como acima de mim mesmo. Por último, identifique e trabalhe com mecanismos emocionais de endividamento. Aqui eu vou entrar numa área mais delicada ainda. Mas, ao longo de mais de 20 anos como pastor, eu tenho visto alguns casamentos irem à ruína por causa da tendência ou do marido ou da esposa ao endividamento. E o grande perigo é que muitas vezes o casal lida com isso como um mero problema funcional. É que ela não sabe planejar a vida financeira. É que ele não sabe planejar a vida financeira. Então, se ele aprender os mecanismos, se ele fizer um cursinho de matemática, né, para saber que, olha, o que entra tem que ser sempre maior do que o que sai. Se estiver saindo mais do que entra, você está indo pelo caminho errado. Mas existem pessoas que o problema não é funcional. O problema é emocional. Pessoas têm mecanismos emocionais de endividamento. Elas se endividam por problemas emocionais. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado. Esposa, se o seu marido tem problemas de endividamento ao longo da vida, está na hora de você considerar ter uma conversa tete a tete com ele e dizer, nós vamos procurar ajuda nessa área. Marido, se ao longo da vida sua esposa tem a tendência ao endividamento, está na hora de você parar de pensar nisso como um aspecto funcional e ter uma conversa tete a tete com ela dizendo, querida, nós vamos buscar ajuda nessa área porque nós não queremos ver a nossa família indo à ruína. Assim, concluindo, como construir uma relação conjugal consistente quando o assunto é dinheiro? Primeiro perigo que nós mencionamos, o dinheiro tem o poder de gerar devoção pessoal. Como lidar com isso? Um convite
ao casal ou aos casais: exercitem a generosidade. Você quer contra-atacar a sedução e o poder do dinheiro em te seduzir? Contribua de maneira generosa. Nas páginas das Escrituras, existe uma prática espiritual muito mal usada na atualidade em muitos meios, mas ela é bíblica, chamada dízimo. O dízimo, eu vejo isso na minha própria vida e na minha experiência de vida ao longo de toda a minha infância, adolescência, juventude e vida adulta. O dízimo é uma prática espiritual que Deus instalou para exercitar o meu coração a me lembrar, não que 10% é de Deus, os outros 90% é meu, não. É para exercitar o meu coração a me lembrar que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Os 10% que eu dedico a Deus é para exercitar o meu coração a não me apegar às bênçãos de Deus mais do que a Deus. E eu sei, algumas pessoas dizem: pastor, eu gostaria de ser dizimista, mas eu não sou porque não sobra. Não sobra porque você não coloca nas prioridades. É interessante que na antiguidade, quando Deus institui o dízimo entre o povo de Israel, não era uma sociedade capitalista, era uma sociedade agrária. Então as pessoas não tinham dinheiro para dedicar ao templo, elas tinham fruto da terra. E o dízimo era dado das primícias. Em outras palavras, o agricultor, na sua primeira colheita, antes de saber se ia conseguir ter toda a colheita prevista, mas a primeira colheita, ele trazia a Deus. Sabe o que ele queria dizer com isso? Senhor, eu confio que quem cuida de mim é o Senhor. Senhor, eu sou grato porque tudo que eu tenho veio do Senhor. Mas contribuir graciosamente para com outras pessoas que estão passando necessidades também é uma forma da gente mostrar para o dinheiro quem é que manda. Porque o dinheiro diz: não, você não vai me dar para o outro, né? Não, você tem que cuidar de mim, né? Não, você não vai fazer isso comigo, você vai dar para aquela família. Não, eu tenho que ficar com, eu quero ficar com você. Aí você olha para o seu dinheiro e diz: olha, lembre-se, quem manda aqui sou eu. Eu vou dar. Exercitem a generosidade. E você vai estar livre desse poder de sedução. O dinheiro tem o poder de sabotar a cumplicidade conjugal, então o que a gente tem que fazer? Exercitem a unidade. Passem a dialogar sobre o orçamento doméstico. Passem a construir uma vida em comum. Não construam vidas individuais tendo uma empresa em comum chamada família. Construam uma vida em comum em cumplicidade. Por último, o dinheiro tem o poder de desestabilizar a vida e a relação. Por isso, exercitem o planejamento. Planejem. Mantenham o track da vida financeira para minimizar tensões desnecessárias. Termino com uma frase de Richard Foster. Precisamos desesperadamente de uma conversão da forma como compreendemos a posse. Talvez precisemos carimbar tudo o que temos com um lembrete dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Nós somos mordomos do que nós temos. Só isso. Mordomos. E existe um segredo contado por Jesus naquela parábola conhecida como parábola dos talentos. Deus acrescenta àqueles que administram os recursos que Deus tem dado na direção dos propósitos dele. Em outras palavras, tenha a convicção de que tudo o que você tem e o que você é veio de Deus. E sabe como Deus quer que você use isso? Como instrumento de demonstração do seu amor
a Ele acima de todas as coisas, e ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus parentes, aos seus amigos, aos menos favorecidos, como a você mesmo. E quando você administrar os seus recursos dessa forma, Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Mas continue então administrando os seus recursos para você mesmo. E aí você entende a lógica do porquê que as coisas vão sempre de mal a pior para aqueles que resolvem viver para o dinheiro e entender que o seu papel é proteger o seu dinheiro de Deus e de todos aqueles que lhe servem. Termino relembrando vocês uma imagem enquanto o grupo de louvor vem à frente. O rei Davi, alguém que conquistou muitas coisas, num determinado momento, sonhou com a possibilidade de construir um templo para Deus. No primeiro momento, Deus mandou o profeta Natã dizer para ele: Davi, você está meio fora do trilho. Você não percebeu ainda que eu não preciso de casa? Quem precisa de casa é você, Davi. Você não percebeu que não é você que cuida de mim? Sou eu que cuido de você, Davi. E Davi teve que primeiro compreender que o propósito da sua vida não era cuidar de Deus, mas o propósito de sua vida era compreender que Deus cuidava dele. E isso encheu o coração de Davi de gratidão. E aí, ele convocou todo o povo para uma grande oferenda na direção da construção dessa obra, quando assim Deus desejasse. E diz o povo que todas as riquezas foram trazidas ali, e tudo foi colocado diante de Deus, e uma oração foi feita. A oração que o grupo vai cantar nesse instante. Se você quiser, você canta junto. Se você não quiser, eu convidaria você a fechar os seus olhos e fazer dessa canção a sua oração, dedicando a Deus tudo que você é, tudo que você tem, e renovando a sua confiança de que se Deus cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando de você. Você confia nisso? Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, pois reconhecemos que tudo quanto somos e temos nos foi dado pelo Senhor. O Senhor é aquele que tem nos sustentado ao longo da vida, mesmo quando não tínhamos consciência disso. O Senhor é o Deus que ao longo da história tem nos dado a saúde, mesmo quando não a pedimos. O Senhor é o Deus que tem colocado diante de nós oportunidades, mesmo aquelas que nós não construímos. Nós queremos reconhecer o teu cuidado nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale àqueles jovens solteiros ou aqueles jovens casais, desafiando-os a confiarem no Senhor acima de todas as coisas, a terem um início de caminhada familiar, conjugal, colocando as coisas certas nos lugares corretos, colocando o Senhor acima de todas as coisas, colocando as vidas acima das posses, construindo uma vida financeira estável, planejada, na qual o Senhor seja honrado e seja glorificado. E que na medida em que eles caminhem, eles possam experimentar das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para oferecer a eles. Mas eu quero te pedir também, ó Pai, por aqueles que já têm uma caminhada conjugal, familiar, de alguns anos, e talvez estejam aqui enfrentando lutas por decisões erradas tomadas no passado, por atitudes desprovidas da sabedoria bíblica. E eu quero te pedir, Pai, que a tua misericórdia alcance esses maridos, esposas, filhos, famílias, que o Senhor derrame sobre eles o discernimento, para que eles compreendam qual é o caminho para sair dessa situação. Que o Senhor os mova na direção de pessoas maduras e sadias, para que possam ajudá-los a reconstruírem suas vidas. E que o Senhor seja glorificado nesse processo de restauração da vida financeira dessas famílias. Que eles possam reconhecer as tuas bênçãos a cada momento desse processo. E que outros, vendo isso, possam também te buscar, se renderem ao Senhor e confiarem na tua sabedoria. Pai, abençoa todas as famílias representadas nessa manhã aqui. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pela internet. Que a tua bênção nos alcance, que a tua bênção nos envolva completamente. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós, hoje, ao longo desta semana e para todo sempre. Amém.